Olá, graça e paz. No livro de Hebreus, no capítulo 12, os versículos 1 e 2 dizem assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Enquanto eu estava no período de oração, o Senhor me lembrou a palavra embaraço. E o que ela significa? Tudo aquilo que te faz ter vontade de desistir do propósito de Deus para a sua vida ou fazer com que você cumpra esse propósito de forma lenta, de forma vagarosa. Por isso eu creio que a partir de hoje os céus vai trazer uma aceleração no cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que estava represado, tudo aquilo que estava paralisado, toda a barreira de contenção vai ser removida para que essa aceleração, para que essas águas sejam liberadas e façam com que você viva tudo aquilo que os céus planejou para você no seu devido tempo, sem retardar nada, cada coisa no seu devido tempo. E o escritor aos Hebreus está nos convidando a olhar para Jesus. Ele está dizendo: olhem para Jesus, olhem para Ele, porque Ele é a nossa referência, Ele é o nosso modelo. E nesse texto nós vemos a forma como Jesus ele se relacionou com a vontade de Deus e a forma como ele se relacionou com os embaraços. Qual era a vontade de Deus para Jesus nesse texto? A cruz. Porque o texto está dizendo que ele suportou a cruz. Ou seja, Jesus ele suportou a vontade de Deus. E é dessa forma que nós temos que nos relacionarmos com a vontade de Deus. Suportarmos a vontade de Deus. Mesmo que a vontade de Deus muitas vezes represente para o mundo vergonha, escândalo, que era o caso da cruz para Jesus, que foi o caso da cruz para Jesus. A cruz representava escândalo, representava vergonha, representava humilhação. Mas Jesus voluntariamente decidiu suportar a cruz, que era a vontade de Deus. E como Jesus ele se relacionou com os embaraços? Os embaraços naquele momento eram todas as afrontas que ele estava ouvindo, que ele estava vivendo. Porque ele ouviu palavras como: se você realmente é o Filho de Deus, desça dessa cruz, você ajudou a tantas pessoas, agora que você está em apuros, em aflição, faça alguma coisa por você mesmo. Jesus teve que ouvir essas coisas. Então todas essas afrontas eram os embaraços que vieram para fazer com que Jesus desistisse de cumprir com o seu propósito, que era morrer na cruz do Calvário. Então o escritor está dizendo para nós: olhem para Jesus. É dessa forma que vocês devem se relacionar com a vontade de Deus, suportando a vontade de Deus, e é dessa forma que vocês devem se relacionar com os embaraços, desprezando os embaraços. Tudo quanto é tipo de embaraço na sua vida, você precisa desprezar. E deixa eu te dizer algo: só passa por afrontas quem realmente está interessado em fazer a vontade de Deus. Quem realmente está interessado em cumprir com o propósito de Deus. E é por isso que você está passando por algumas afrontas. Porque o Senhor olha para o seu coração e Ele vê que realmente você está interessado em viver o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Mas deixa eu te dar um conselho. Olhe para Jesus. Jesus desprezou todas as afrontas, todos os embaraços, tudo aquilo que poderia fazer com que ele cumprisse o propósito de Deus de uma forma lenta, de uma forma vagarosa. Ele viveu cada coisa no seu devido tempo, porque ele sabia se submeter, ele sabia suportar a vontade de Deus e ele sabia também desprezar todas as afrontas. Nós precisamos olhar de fato para Jesus, porque dessa forma nós vamos conseguir viver o que ele viveu e cumprir com o que ele cumpriu, que é a vontade de Deus para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, e a minha oração é: Senhor, ajude-nos a suportarmos a tua vontade e ajude-nos a desprezarmos todas as afrontas.